do Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 34 até o 40. Vamos abordar hoje a controvérsia que Jesus teve com os fariseus, mais uma, a respeito dos mandamentos. Vamos ler essa passagem. Mateus capítulo 22, a partir do verso 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos orar, irmãos. Obrigado, meu Pai, por este momento em que, diante da Tua presença, Senhor, nós nos reunimos como a Tua igreja para receber mais uma instrução, para ouvir mais uma exposição da Tua palavra, do Teu Evangelho Sagrado. Que Teu Espírito Santo conduza a Tua igreja neste momento, como já tem conduzido até agora, até o dia de hoje, e o Senhor Deus possa falar profundamente aos nossos corações através desta passagem que acabamos de ler. Em nome de Jesus que oramos e te pedimos. Amém. Amém. Irmãos, eu li todo o texto, do verso 34 até o 40, onde aborda os dois grandes mandamentos. Jesus resume toda a lei nesses dois mandamentos, sendo que ele diz que o primeiro e o maior destes, e depois ele diz, e o segundo semelhante a este. Então, ele resume toda a lei desses dois mandamentos. Seria normal eu abordar todo esse texto, é uma unidade de texto, a gente chama de uma unidade literária, como a gente vem abordando, né? Nós fizemos a abordagem dos saduceus e da ressurreição, a questão dos tributos, e agora seria normal que nós fizéssemos toda a exposição desse texto, mas eu fico tentado, no bom sentido, de dividir esse texto em duas partes. Quero tratar hoje com os irmãos a respeito do primeiro mandamento. E no próximo domingo, se Deus nos permitir, nós abordaremos o segundo mandamento. Até para poder ter um pouco mais de tempo para explicar e aplicar de forma mais adequada à igreja cada um dos dois mandamentos. Tá? Os dois estão interligados, nós vamos ver que um depende do outro e um não sobrevive sem o outro. No entanto, mesmo assim, eu quero trazer de forma distinta, abordar o primeiro hoje e o segundo no próximo domingo. Então, o cenário aqui já é conhecido, os irmãos que acompanham a exposição sabem. Jesus está no templo e tendo as controvérsias com os líderes religiosos, com aqueles partidos que existiam ali, e Jesus ele vai debatendo com eles e emudecendo cada vez mais, e as multidões estão acompanhando aquele embate público, aquele debate público entre Jesus e a liderança religiosa, os fariseus, os saduceus, os anciãos do povo, os principais sacerdotes, os herodianos, e eles ficavam se revezando. Domingo passado nós vimos os saduceus aproximaram-se de Jesus e depois foram calados, a gente viu o texto, mas antes disso, no verso 15,
Os fariseus já tinham ido e foram silenciados por Jesus, os saduceus também foram e foram silenciados. É como se eles estivessem se revezando e dizendo mais ou menos o seguinte: olha, agora foram os saduceus que perderam para ele. Vamos lá agora, nós, os fariseus, novamente, ter mais um embate com ele. E eles foram. E não só foram, como também escolheram um deles, que era mestre na lei, intérprete na lei, nós vamos ver logo mais. Então eu quero mostrar aos irmãos que o que esse texto nos ensina de forma geral é que o Senhor ele é soberano em tudo e em tudo ele tem a primazia. Deus é Senhor nos céus e na terra e em tudo ele tem a primazia. E é isso que o texto nos mostra de forma geral. Nós vamos ver isso aqui, dividindo aqui algumas partes do texto até chegar na principal, para poder entender. Primeiro vamos ver aqui o bastidor do texto, da passagem nós já mencionamos, é o templo, Jesus está ali debatendo com aquelas pessoas. Agora, depois de vir os saduceus, os fariseus, os herodianos, agora novamente os fariseus se reúnem e vão até Jesus mais uma vez. O versículo 34 vai dizer o seguinte: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Vejamos, irmãos, os debatedores aqui, que agora, nesse momento, são os fariseus, e o tamanho da sua disposição. Aqueles homens estavam dispostos a debaterem com Jesus, a encontrarem algum ponto fraco, como acontecia nas guerras antigas e também nas modernas. Eu lembro de ter assistido um filme onde eles estavam guerreando contra Jerusalém, e ali eles procuravam na muralha um ponto mais frágil. Até eles encontraram que era próximo do portão principal. E eles começaram a bombardear aquele ponto mais fraco. Normalmente é assim que os inimigos da nossa fé fazem. Eles procuram em nós um ponto fraco e eles bombardeam justamente ali, naquele ponto fraco. Porque é onde tem menos defesa. Muito bem, então os debatedores, que eram os fariseus, estavam dispostos, mais uma vez, a enfrentarem Jesus e a vencerem. E para isso eles se reuniram em conselho. Foram secretamente ou, sei lá, publicamente ali, mas eles se reuniram em conselho e cada um deve ter debatido ali alguma estratégia. Já estava vergonhoso para eles toda vez ser emudecido por Jesus. Tanto os líderes como os seus enviados, todos eles eram emudecidos. Jesus falava e dava as respostas cabíveis e eles não tinham mais o que dizer, ficavam sem argumento, se afastavam e as multidões ficavam maravilhadas. Então, eles decidiram, entre eles, convidar um debatedor ou trazer um debatedor experiente, um intérprete da lei. Esse intérprete da lei, que o versículo 35 diz, um deles, intérprete da lei, experimentando-o, perguntou. No livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, que tem uma passagem paralela a essa, no capítulo 12, Marcos vai dizer que este intérprete da lei era um escriba. Veja bem, Marcos capítulo 12, versículo 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Só para nós podermos entender, irmãos. Os escribas, eles eram versados na lei. Eram chamados mestres da lei, os doutores da lei. Eram fariseus também, faziam parte. Mas estes se dedicavam exclusivamente
a estudar a palavra, no caso o Antigo Testamento, e eram considerados versados. Já em outra oportunidade eu disse aos irmãos que estes homens, eles eram tão versados ao ponto de saberem quantas letras existiam no Antigo Testamento, coisas dessa natureza que não havia tanta importância, mas eles erravam no principal. Então, esses intérpretes da lei, eles traziam alguns preceitos, nós vamos ver mais à frente, para serem cumpridos. Estes intérpretes da lei, os escribas, eles diziam que os judeus tinham de guardar 613 mandamentos e preceitos da lei. Eles mesmos criavam esses preceitos. Não é que estivesse no Antigo Testamento. Eles iam criando essas regras e as pessoas deviam cumprir. Por isso eles colocavam sobre o povo da sua época um fardo muito pesado. Não pode isso, não pode aquilo outro, e assim vai. Vocês, irmãos, perceberam também em nossos dias há algumas seitas que procedem da mesma natureza. Proíbem principalmente aquilo que a Bíblia não proíbe. Impõem regras em que a Bíblia não diz nada sobre o assunto. É muito natural, algumas seitas legalistas, e até mesmo em muitas igrejas pentecostais costumam usar esse tipo de regras, impondo regras e mais regras, preceitos e mais preceitos para as pessoas, com um ar de piedade, mas que no fundo não tem nenhuma base nas Escrituras. Muito bem. Então, dito isto, eu quero partir para a questão da pergunta propriamente dita. Foi feita uma pergunta a Jesus. Este mestre da lei, esse doutor da lei, escriba, fariseu, ele perguntou a Jesus o seguinte: amarás o Senhor teu... qual é o grande mandamento da lei? Essa foi a pergunta. Qual é o grande mandamento da lei? E os escribas, como eu acabei de mencionar aos irmãos, eles tinham determinado 613 mandamentos para que o povo de Israel cumprisse. E dessa forma, um dos passatempos prediletos deles era discutir qual desses 613 mandamentos era o mais importante. Você imagina, de qual desses 613 preceitos, mandamentos que eles haviam criado, eram mais importantes. E eles gastavam tempo debatendo sobre essa questão. Este era um dos exercícios prediletos deles. Era um dos esportes prediletos dele. O irmão Aloysio, enquanto esteve entre nós, costumava dizer, por exemplo, ele brincava, dizia que os judeus, eles tinham um esporte predileto, que era atirar pedra nas pessoas. Então, a maneira quando eles condenavam alguém, eles atiravam pedra, assim como fizeram com Estevão, assim como queriam fazer com a mulher que foi apanhada em adultério. Esta é a lei. Essa lei de que nós estamos falando aqui, possivelmente, está se referindo ao Antigo Testamento, a palavra de Deus toda, e especialmente aos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Muito bem. Então, aqueles homens perguntaram a Jesus sobre qual era o maior mandamento, qual era o mais importante. Jesus não deixou sem respostas, irmãos. Nós temos aqui a resposta extraordinária de Jesus. Qual foi a resposta? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Ou seja, Jesus dá destaque a este mandamento. No Evangelho de Marcos, que nós acabamos de mencionar, há uma informação que não aparece em Mateus. Marcos 12, o versículo 29, diz o seguinte: depois que este mestre da lei perguntou, Jesus respondeu:
O principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa passagem, esse texto não está em Mateus. O que aparece em Mateus é só apenas do versículo 30 em diante, que diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. De onde Jesus tirou essa questão de ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor? Tirou lá do Antigo Testamento, lá de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, se os irmãos puderem acompanhar, onde no versículo 4, nós temos aqui o chamar Israel, ou seja, o ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa, os umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Irmãos, a Israel moderna também, ela tem o hino de Israel, o hino nacional de Israel, é esse texto cantado. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Chamar Israel, é assim que é no texto original. Então, o que nós temos aqui de extraordinário? O que Jesus buscou no Antigo Testamento essa passagem? Como eu acabei de mencionar, Marcos recita ou reescreve, cita aqui, já Mateus não apresenta, mas nós não temos nenhuma dificuldade com isso, porque em Mateus, no capítulo 22 agora, versículo 37, a resposta de Jesus é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, o que nós temos aqui é Deus, Jesus citando o Antigo Testamento, dizendo que o amor a Deus, o nosso amor a Deus, a nossa devoção a Deus, a nossa adoração a Deus deve ser não só numa parte física, mas uma parte emocional, espiritual, com todo o nosso ser, com tudo que nós temos. Deus tem a primazia sobre a nossa vida. Então, Ele não quer de nós apenas um pedaço ou uma parte. Tá? Alguns dizem: Deus só quer o meu coração. Não, Ele quer todo. Todo nós, todo o nosso ser. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, todo o teu intelecto, toda a tua inteligência, todo o teu ser, todas as tuas emoções, todo o nosso ser, irmãos, deve ser dedicado a Deus. Então, nós veremos logo mais algumas questões para refletirmos sobre isso. Deus, Ele não divide a sua honra com ninguém. Ele não nos quer por metade, por pedaço. Ele nos quer por inteiro. O problema é que, às vezes, nós dedicamos só o resto a Deus. O resto do nosso tempo, o resto das nossas forças, o resto dos nossos talentos, a sobra daquilo. E Deus não quer isso de nós. Ele quer por completo. Então, Jesus diz no versículo 38... este é o grande e primeiro mandamento. O mais importante mandamento é esse. Os judeus podiam guardar, como havia sido imposto pelos escribas, os mais de 600 mandamentos. E Jesus simplesmente diz: olha, toda a lei se resume nesses dois. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E depois ele vai dizer: e o segundo semelhante a este
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, próximo domingo nós vamos tratar do 2º mandamento, para fazer algumas aplicações muito sérias a respeito do amor ao próximo e do amor a si mesmo. Da tão falada, né, amor próprio que a gente vê em todo canto. Resolvia ter amor próprio. Será? Será se é possível isso? A autoestima, é só o que se fala hoje, tá? Mas eu vou deixar esse assunto para o próximo domingo. Quero dedicar o próximo domingo a tratar exclusivamente desse amor. Do amor ao próximo e a si mesmo. Mas hoje quero dedicar, irmãos, ao amor a Deus. Qual é o grande ensino? Qual é a doutrina que nós podemos extrair aqui deste mandamento? Especialmente do 1º mandamento. Irmãos, é o brado da reforma. É um dos pilares da reforma. Só lhe deu glória. Ou a glória somente a Deus. Uma tradução mais direta do só lhe deu glória do latim. Então a glória é somente a Deus. Não devemos, irmãos, dedicar ou dividir Deus, ou achar que nós podemos adorar a Deus e dedicar tempo a outros deuses. Não, de forma nenhuma. Então, Jesus nos mostra, irmão, com muita clareza que há um só Deus, que Ele requer dos seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade, com todo o nosso ser, e que Ele tem a primazia em tudo. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, esta é a doutrina que nós devemos extrair daqui. Toda honra, toda glória, somente a Deus. Toda vez que homens tentaram atrair glória para si, quando esta glória devia ser dedicada a Deus, foram punidos severamente. Nós temos no exemplo em Atos dos Apóstolos de um rei que recebeu a adoração do povo e foi consumido por vermes, porque não deu a glória devida a Deus. Então Deus não brinca, irmãos. Com Deus não se brinca. Deus, é Senhor soberano. Ele é o Deus dos nossos pais. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o Deus de Israel. É o Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Então eu separei aqui algumas aplicações para a vida da igreja com respeito a essa questão, a esse texto, né? Então, o primeiro ponto que eu separei foi que os inimigos da nossa fé, irmãos, nunca desistem. Eles continuam em busca de maneira de desmoralizar e nos afastar da nossa fé, ou da fé verdadeira. Eles não desistiram com Jesus, eles se revezavam. Jesus derrotava um grupo, vinha outro, depois Jesus derrotava, vinha outro, ele derrotava, foram até que eles conseguiram manobrar o povo para que o povo aclamasse ou para que o povo pedisse pela morte de Jesus. Mas a morte de Jesus na cruz, irmãos, não foi a vitória dos inimigos de Cristo. Na verdade, ali foi a grande derrota deles. Tá? Mas, humanamente falando, os inimigos de Cristo, naquela ocasião, não desistiram. E eles nunca desistem. E eles vão continuar insistindo hoje com a igreja. Então, como eu já mencionei, o outro ponto é sobre a questão do legalismo, que era propagado pelos escribas, impondo um fardo pesado sobre o povo de Israel, e que eles mesmos não estavam dispostos a carregar. Eles falavam, mas não... Eles diziam que as pessoas deviam fazer, mas eles mesmos não faziam. Era um fardo que nem eles mesmos podiam suportar. No dia de hoje, como eu disse, nós temos muitas seitas que acabam fazendo relações de proibições, não pode isso, não pode aquilo, para as pessoas, impondo um fardo pesado às pessoas, e elas acabam sendo sufocadas com esse fardo tão pesado. Então, irmãos, a doutrina que nós extraímos do texto, que fala sobre a glória dada somente a Deus, Ele é o único Senhor, Ele é o Deus
que nos criou, não há outro Deus. Então ele nos faz, irmãos, nos afastar de toda a idolatria, de todo culto que não seja o culto verdadeiro a Deus. Eu acho que essa aqui também é o que está por trás deste texto a respeito da prática da idolatria. Na sexta-feira, quando nós estivemos na casa dos irmãos ali, estudando a palavra de Deus, nós tratamos sobre este assunto. E eu li com os irmãos naquela ocasião a carta de João, a primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, e o versículo 21, onde no finalzinho dessa carta ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vejam bem, irmãos, João está dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ter exortações para nós fugirmos da idolatria. No livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20, onde Moisés escreve aqui, recebeu de Deus os 10 mandamentos, começa o seguinte, capítulo 20, versículo 1, diz: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Observe bem, esse é o primeiro mandamento, tá, irmãos? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E aí ele continua: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e assim segue. Mas os 3 primeiros mandamentos, irmãos, são claros em afastar, aqui, somente os 2 primeiros, na verdade, sobre a questão da idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. A gente escuta muitas pessoas dizendo: eu amo a Deus, eu adoro a Deus. Mas elas acabam prestando outros tipos de culto a outras divindades. Elas prestam culto a Pedro, elas prestam culto a João, elas prestam culto a Maria, elas prestam culto ao Poseidon, elas prestam culto a Iemanjá, elas prestam culto às divindades, aos orixás, elas prestam diversos outros tipos de culto. É isso que Jesus está dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ou seja, Jesus está resumindo toda a lei. Este é o primeiro e o mais importante mandamento. As pessoas imaginam, irmãos, idolatria. Não, nós não somos idólatras. Nós não adoramos outros deuses, nós veneramos. Já escutei isso diversas vezes. Se os irmãos puderem pegar em qualquer dicionário sério, os irmãos vão ver que a palavra venerar é sinônimo de adorar. Não tem outro significado. Venerar é adorar. Então, não se prostrarás diante dele. Não farás para ti imagem de escultura, está dizendo no versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma no que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Irmãos, é muito sério isso. Nós não podemos nos prostrar diante de nada. Nada que foi criado, nem mesmo diante de um anjo. O apóstolo João, quando recebeu a revelação, o livro de Apocalipse, o anjo do Senhor, o anjo aparece a ele, e naquele momento ele se prostra aos seus pés e o adora, e o anjo diz: não faça isso, adora somente a Deus. O anjo disse isso, irmãos, a João: não faça isso, adora somente a Deus, porque eu sou um conservo como você. Então, anjos foram criados por Deus, e anjos não podem ser adorados. E o anjo ali repreende João, porque ele o adorou.
adora somente a Deus. É isso, irmãos. O livro do profeta Isaías, por exemplo, nós vamos ver Isaías falando da ideia absurda do ser humano. Ele vai ali, corta uma árvore, e dessa árvore ele faz um Deus para si, se prostra diante dela, e o restante ele faz lenha e queima, e assa e cozinha para comer e vira cinza. Isso é um absurdo. O apóstolo Paulo também, tratando da mesma de algo, falando sobre o assunto, o apóstolo Paulo, ele vai dizer no capítulo 17, quando ele está em Atenas, na capital da cultura dos filósofos ali, Paulo se apresenta no Areópago, onde eles estavam, e começa a discutir, a pregar para eles. Porque havia, irmãos, entre os gregos, assim como os romanos também, muitas divindades, muitos deuses. Deus para tudo. Deus da sexualidade, a deusa do amor, o Deus dos mares, o Deus da guerra. Havia deuses para tudo. E Paulo, passando pela cidade de Atenas, ele vai dizer no versículo 23, a partir do versículo 22, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adora sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado nos tempos previamente estabelecidos os limites da sua habitação. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, tem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Muito bem, irmãos. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não habita em uma escultura feita por mãos humanas. Ele não habita em um templo feito por mãos humanas. Paulo passou pela cidade de Atenas e viu diversos templos, certamente com as suas estatuetas, seus deuses. E ali ele pôde observar também um templo dedicado ao Deus desconhecido. Irmãos, uma vez eu tive a oportunidade de pegar um calendário eclesiástico, né? Aqueles calendários que nós arrancamos aquela página todo dia, né? Tem um dia 6, dia 7, aí arranca e fica lá. Todos os dias eu observei naquele calendário, era um calendário católico, e todos os dias havia 2, 3, às vezes 4 deuses ou santos. Mas, irmãos, são tantos santos, no final, que eles, para evitar cometer um erro de deixar alguém de fora, homenageiam os demais e todos os santos no dia 1º de novembro. É algo muito parecido com o que Paulo viu em Atenas. Já que se a gente esqueceu de alguma divindade, vamos deixar aqui um templo ao Deus desconhecido, né? Vai que a gente acaba esquecendo alguém. Então, só para garantir. Eu sempre lembro desse texto, desse calendário que eu vi, há muitos anos atrás. E cada dia é dedicado a 1, a 2, 3, às vezes é só um, mas todo dia tem um santo a ser reverenciado, a ser adorado, a ser lembrado.
no catolicismo romano. Eu estou falando do catolicismo romano, irmãos, mas não é só o catolicismo romano que faz isso, não. Existem diversas igrejas ou diversas religiões pagãs pelo mundo. O que é o paganismo, irmãos? O paganismo se caracteriza basicamente pela adoração a vários deuses, a diversos deuses. Nós vamos ver isso nos cultos às divindades gregas, romanas. Se nós olharmos, por exemplo, na Índia, China e todos esses países ali orientais, nós vamos ver que eles adoram de tudo. Do cachorro, sei lá, da vaca, as serpentes. Eles adoram o Nilo, por exemplo. O rio Nilo é um deus. E o Egito, ele foi, e ainda é, de um certo modo, certamente, um centro dessas propagações dessas religiões pagãs. Foi por isso que Deus atingiu e enviou as 10 pragas contra o Egito. Justamente cada uma daquelas pragas estava atingindo uma divindade que era adorada pelos egípcios. E a última a ser atingida foi o próprio faraó, que foi morto, né? Mas a última praga foi a morte dos primogênitos, porque o faraó era um deus. O seu filho certamente seria também um deus. Então, ao atingir todas as divindades do Egito, Deus demonstrou a eles quem é o Senhor, que ele é poderoso, que ele derrota todos os deuses, supostos deuses. Então, só há um Deus, só um Senhor. Então, meus irmãos, para finalizar esse texto de hoje, a exposição de hoje, é necessário que nós, como servos do Senhor, nós possamos adorar somente a Deus. Ninguém mais, nenhuma outra divindade. Quando você vê pessoas dizendo, eu adoro a Deus, mas aí participa de outros tipos de cultos, participam de outros tipos de manifestações religiosas que não sejam dedicadas a Deus, você está cometendo o erro da idolatria. E a idolatria é um pecado gravíssimo. Mesmo Paulo, diz na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19, relaciona a idolatria entre os pecados que as pessoas que assim praticam não têm parte no reino dos céus. Olha o que Paulo diz, irmãos, no versículo 19. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então não tem como, irmãos, nós acharmos que uma pessoa que vive na prática da idolatria, ela será salva, sendo idólatra. Se ela for salva, ela vai abandonar a idolatria e vai se voltar unicamente para Deus. É por isso, irmãos, que nós devemos amar demais essas pessoas. Se você tem um parente, um amigo, que vive na prática da idolatria, o que você deve fazer é orar, é pedir sabedoria para Deus, para você poder evangelizar essa pessoa, para que o Espírito de Deus opere em seu coração, para que o mais brevemente possível ela abandone essa prática e se volte unicamente para Deus. Porque as pessoas pensam que podem adorar outros deuses e adorar ao Deus verdadeiro ao mesmo tempo. Isso não dá, irmãos. Deus não divide a sua honra com ninguém. Porque as pessoas no paganismo, elas imaginam o seguinte: Deus está tão ocupado nos céus, Deus tem tanta tarefa para fazer nos céus, que eu posso pedir uma ajuda aqui ao intermediário dele. Eu posso falar com Afrodite para resolver as questões amorosas. Deus está tão ocupado. Eu posso falar com Poseidon para poder resolver as questões da pescaria, dos mares, da navegação que eu preciso. Ou no catolicismo, falar com São Pedro, né? As chuvas, ou coisa assim. Eu estou com uns problemas na vista, eu vou falar com a Luzia, né? Irmãos, não é assim. Não, essas pessoas
como Paulo, Pedro, Maria e todos os demais, verdadeiramente crentes, foram salvos pelo Senhor, estão com o Senhor, mas eles não recebem de Deus adoração. Eles não recebem do povo e não devem receber adoração. O apóstolo Paulo, os irmãos devem lembrar, quem leu o livro de Atos dos Apóstolos, em uma determinada ocasião, ele chega numa cidade, ele, Barnabé, e ali, então, ele realiza alguns milagres e as pessoas ficam maravilhadas com aqueles milagres, e então eles começam a reunir para prestar um culto a Paulo, porque os deuses vieram até nós, estão entre nós, e foram lá pegar um novilho para sacrificar, e Paulo ficou revoltado com aquilo. Ele, Barnabé, disse assim: não façam isso, não façam isso. E rasgaram as suas vestes em forma de protesto. Olha, nós somos homens como vocês, não façam isso. Não façam isso. Meus irmãos, o que Jesus está nos dizendo: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém? Então não esqueçam dessa mensagem. É bom que os irmãos conheçam profundamente essa doutrina da soberania de Deus Senhor, de a glória somente a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Entendam isso e ensinem às outras pessoas. Não fique só com você, não. Principalmente aquele seu parente que você ama tanto, o seu filho, a sua filha, o seu irmão, a sua mãe, o seu pai. Leve essa palavra para ele. Você recebeu de bom grado uma palavra tão maravilhosa, tão bendita, e você está feliz com a doutrina que está recebendo. Não queira ficar só com você. Compartilhe essa mensagem com as demais pessoas. Então, para finalizar de fato agora, eu mostro aos irmãos que nós servimos a um Deus, a nossa religião, a religião cristã verdadeira, ela é uma religião cristã porque nós somos monoteístas. Nós cremos em um só Deus. Nós não temos um Deus e vários semideuses. Isso é paganismo. Isso foi o que aconteceu com a mistura que Constantino fez do cristianismo com o paganismo romano. Constantino era pagão, irmãos. A história diz que a mãe de Constantino era cristã. E Constantino, na ânsia de querer unir o Império Romano, que estava dividido, e a igreja naquele momento havia 3 bispos diferentes, o bispo de Roma, o bispo de Antioquia e o bispo de Alexandria no Egito. Então, Constantino disse: olha, a partir de agora eu sou o bispo principal e nós vamos unir toda a igreja e o Império Romano. Ele conseguiu unir o Império Romano naquele momento, mas acabou com a igreja, irmãos, porque ele unificou e os elementos pagãos começaram a entrar na igreja de forma brutal, ao ponto de descaracterizar a verdadeira igreja de Cristo. Só com a reforma é que nós voltamos aos princípios do cristianismo bíblico. Por isso eu digo aos irmãos, devemos ter muito cuidado com muito tipo de práticas religiosas que há em nossos dias e que as pessoas nem conhecem a história dela, nem sabem de onde veio, quais são seus fundamentos. Então nós devemos nos manter no evangelho puro e simples, no evangelho da graça, da salvação pela graça somente, não por obras, mas pela fé, como diz o apóstolo Paulo em Efésios. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Diante da Tua presença, Santo Pai, a Tua palavra foi lida, foi estudada, foi apresentada à Tua igreja. Sabemos da dificuldade de muitas pessoas têm de entender isso, de entender essas verdades que aqui foram apresentadas. Mas o Teu Espírito Santo é Senhor, soberano, Ele convence e retira e remove toda a incredulidade, esclarecendo, Pai, a verdade, nos conduzindo a toda a verdade. Que Ele venha fazer isso com cada irmão nesta noite, com cada pessoa que aqui está nessa noite, bem como os que não estão aqui, mas que também terão acesso a essa mesma mensagem. Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar.